Olá, sejam muito bem-vindos a mais um especial do canal Terra Viva. Aqui, nós veremos como o agronegócio brasileiro foi capaz de evoluir tanto nos últimos 70 anos, a ponto de fazer com que o nosso país saísse de um lugar de importador de alimentos e passasse a ocupar lugar de destaque entre os maiores produtores de commodities agrícolas do mundo. Enfim, eu agradeço a sua companhia e te convido a assistir ao nosso especial sobre tecnologia no campo, que começa agora. Se engana quem pensa que o campo é sinônimo de atraso tecnológico. Para que os produtores rurais do Brasil possam superar recordes de produção safra após safra, a digitalização no campo foi e ainda é essencial. As tecnologias reduzem custos, aumentam a produtividade e geram novas oportunidades de emprego. Drones para aprimorar a pulverização de insumos agrícolas. Máquinas que controlam a aplicação de fertilizantes à distância. Tecnologia de georreferenciamento para mapear a lavoura. A digitalização do agronegócio já é uma realidade. De acordo com o Senai, até 2030, o Brasil vai precisar de cerca de 75 mil engenheiros agrônomos especializados em tecnologia digital para atender essa demanda que não para de crescer. Vamos conhecer o que há de mais moderno já sendo utilizado nas fazendas brasileiras. Nossa primeira parada é na cidade de Mojimirim, a 130 quilômetros da capital paulista. Quem passeia pela Praça da Matriz e sente esse clima de cidade pequena, pacata, não imagina o tamanho da atividade tecnológica moderna que está rolando por aqui. É que realmente não tem nada à vista. Para contar essa história, é preciso ir para a zona rural e com o celular na mão, porque aqui a roça é por aplicativo. A menos de 30 minutos da cidade fica a fazenda de gado, que desde 2019 investe em melhoramento genético para a produção de leite. Em 2022, uma nova tecnologia foi inserida na produção, um aplicativo de gestão alimentar que consegue monitorar todas as etapas produtivas da vaca com a ajuda deste colar implementado nos animais. Antes era tudo no papel, passava na mão de uma pessoa lá no curral no papel. Depois ia para o escritório e ele era lançado no nosso sistema de gestão zootécnica. Então as chances de erro só iam aumentando. O colar contém um chip que conhece a rotina individual do animal. Qualquer alteração gera um alerta para os veterinários. O colar consegue adiantar algum problema, né? O veterinário chega, a primeira rotina dele na fazenda é avaliar o animal que deu alerta no celular. Então, através de uma mensagem, ele vê o número do animal que foi identificado com mudança de rotina, seja ruminação, tempo deitada, tempo de ócio, queda no consumo. Quando a gente pega o celular aqui, por exemplo, há alertas de cio. Alerta de cio é quando a vaca está próxima à ovulação para a gente fazer a inseminação ou a transferência de embrião no horário mais preciso possível. Tem também aqui a enfermaria. A enfermaria são alertas de saúde do animal. Se o animal tem algum problema de saúde, gera um alerta da enfermaria e esse animal vai para exame clínico pelo veterinário. Criado na roça, Matheus tem o cargo de técnico em agropecuária. Informalmente, ele me diz que é o bom e velho peão. Mas hoje, o canivete dá lugar ao tablet. Tem gente que fala que é coisa de loucura, né? Que tablet não é para peão usar. Lê do engano. Durante o trabalho na roça, Matheus não tira a mão do tablet. Chego, eu vou rodar barracão das novilhas, eu rodo os barracão, observação de cio, observo se tem nenhum bicho doente. Faz toda a vista aqui. Isso. E aí você vai pro tablet em que momento? No momento de lançamento, pós-inseminação. Pra fazer o que aí? Para fazer o lançamento no aplicativo da fazenda. Que no aplicativo é preenchido as inseminação, no diagnóstico, além de usar a lista, a gente usa o tablet. Já vai preenchendo o animal, quantos dias, momento de gestação, tudo. Matheus também participa da inseminação, assim como o Tiago, o veterinário. Aqui não tem tecnologia, é tudo feito manualmente. Já na ordenha, é tudo automatizado.
Um sistema mecânico rotatório retira o leite de mais de 200 vacas por hora. A tecnologia foi imprescindível para atingir bons níveis de produção. Em apenas 4 anos, a fazenda já chegou a 45 mil litros diários. E olha, o aplicativo anuncia que em 2 anos serão 90 mil litros de leite, sem ter que comprar uma cabeça de gado a mais. Isso é reflexo de um setor que busca se automatizar e se tornar cada vez mais competitivo no mercado. O solo é um dos recursos mais importantes para o agronegócio e para todos os setores econômicos no Brasil. O cuidado e a precisão no manejo são capazes de fazer com que os resultados obtidos no campo utilizem ao máximo o potencial nutritivo do solo sem degradá-lo. Queijo fresco e queijo meia cura feitos aqui na fazenda. Bolo de milho, com milho que foi colhido aqui na fazenda e também feito aqui. Tudo igual era antigamente, mais ou menos. Diego, o que é que mudou de lá, quando seu pai tinha sítio, para sua fazenda aqui hoje em dia? O que mudou é que hoje que a gente tem uma tecnologia que antigamente não existia. Meus pais trabalhavam da forma rudimentar, era tudo muito dificultoso. Na fazenda da família, o Diego planta milho. E graças aos pesquisadores da cidade, está trocando o improviso pela tecnologia de ponta. Por ter um pouco de vivência com meu pai, eu sabia que tinha que fazer a correção do solo, mas a correção do solo que meu pai fazia era um pouco sorte, né? Experiência. Experiência. E ele falava, não deu tanto porque faltou adubo. Então não tinha essa precisão. Que hoje com a tecnologia você tem essa precisão. Você sabe realmente numa correção de solo quanto que você vai usar de fertilizante para o tipo de plantio, quanto realmente necessita. Então você não excede o valor da sua produtividade. Então o seu custo ele fica dentro do esperado, inclusive na hora de produzir. É aí que entram as outras fatias desse queijo aqui, porque eu não vou comer sozinho, essa mesa tá cheia, porque todo esse trabalho demanda muita gente e muita mão de obra especializada. A empresa do Fábio é responsável pelo estudo do solo na fazenda do Diego. Essa turma toda agora vai a campo retirar uma amostra de terra que será analisada em laboratório. O Matheus está fazendo aqui a coleta da densidade do solo, né? Uma profundidade até 60 centímetros. Essas amostras são colocadas no nosso saquinho, que tem o QR Code. Aqui nós vamos analisar os nutrientes dos solos, macro e micronutrientes, textura do solo, a porcentagem de argila, silt e areia e também a concentração de carbono quantitativo, qualitativo e o estoque de carbono dessa área. Para entender esse processo, vamos sair um pouco do campo, ir até a cidade de São Carlos, onde fica a sede da Embrapa. Eles desenvolveram uma técnica inspirada na exploração espacial. O que será que a astronomia tem a ver com a agricultura? A princípio, nada, né? Até que um grupo de cientistas brasileiros aqui da Embrapa percebeu que a técnica utilizada para analisar o solo de outros planetas poderia ser aplicada aqui, na terra brasileira, mais precisamente na roça. Foi aí que vocês deram um outro sentido para essa tecnologia que já existia desde os anos 60, professora. Pois é, essa técnica ela permite fazer uma análise da composição elementar do solo, que está relacionada com a fertilidade do solo e que é um dado importante para os produtores, e de uma forma sem usar reações químicas, né? Então a gente tem um laser, a pastilha, e essa interação é o suficiente para a gente produzir uma informação tão valiosa para o produtor. Primeiro, a terra descansa por 2 dias para a secagem. Depois, entra nessa máquina para ser moída. E, enfim, encaminhada ao laboratório. Após passar pela moagem grossa, esses solos são colocados num formato de pastilha, onde eles são prensados sem nenhum tipo de aditivo químico e depois eles são analisados pelo sistema fotônico Libes, onde a gente onde o laser incide sobre a amostra e aí a gente consegue determinar os teores de carbono e de fertilidade no solo. Além de aumentar a produtividade,
O raio-x do solo rende um dinheiro extra para Diego. Ele vende o carbono que retira da atmosfera para empresas que precisam compensar o carbono que emitem. Você já imaginou que capim fosse te dar dinheiro? Não, se falasse isso do meu pai, ele ia achar maluquice. Até porque o capim é só pro gado e hoje, na realidade, através da tecnologia, nós conseguimos, a fazenda consegue ainda ter um lucro em relação ao carbono que fica no solo. Então é uma fonte de renda a mais para a propriedade, né? Tá aí, mais um exemplo positivo de como o agronegócio pode continuar produzindo e se adaptando às necessidades de sustentabilidade no mundo. E o monitoramento das lavouras é tão importante no processo produtivo que recebeu até um reforço da tecnologia para que os produtores rurais possam fazer com mais facilidade. Alguns drones disponíveis no mercado têm até luz infravermelha para ajudar na detecção de pragas. Muito além da captação de imagens, os drones estão inseridos no dia a dia da fazenda também para fazer coleta, processamento e análise do que é filmado em tempo real. É assim que funciona na fazenda do Diego, que faz uso da tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Esse em específico, ele tem um sensor especial que consegue perceber a planta e como que ela está respondendo aos nutrientes, às pragas e doenças. Basicamente, nós estamos enxergando a saúde da planta. Em geral, a gente trabalha com câmeras no infravermelho, que conseguem enxergar o que o nosso olho não vê. Por exemplo, uma praga, uma infestação, uma deficiência nutricional. A gente pode ter um efeito, por exemplo, de ataque de um inseto. Hoje em dia, praticamente não tem mais roça sem tecnologia. Ou até tem, mas fica para trás do concorrente. Exatamente. Acho que a competitividade hoje está na tecnologia, né? No uso de tecnologia. O salto, né, de produtividade, de produção, está no uso de tecnologia. O uso do drone, no entanto, não é nada barato. Dependendo da câmera utilizada ou da quantidade de câmeras por drone, o investimento pode passar dos R$100 mil. Muitas vezes, é difícil convencer o produtor mais conservador a investir em tecnologia. Lúcio, que é filho de produtor rural raiz, viveu isso em casa. Meus pais faziam tudo na mão e demorou muito a acreditar no filho aqui para mostrar que funcionava. A gente teve que fazer muitos voos, muitas demonstrações para que eles acreditassem. Eles ainda são conservadores, mas eu diria o seguinte, a gente está convencendo ele. Nesta outra fazenda, uma tecnologia parecida. A gente veio para o meio de uma lavoura de soja para mostrar na prática como é que as coisas funcionam. E já dá para ver ali, ó, uma erva daninha. Aquele mato que a gente vê mais alto, um pouco mais claro, não era para estar ali. Aquilo não é soja. E é isso que o drone identifica quando passa aqui por cima. A gente viu uma oportunidade, né, de a gente utilizar a inteligência artificial para tentar identificar essas ervas daninhas. Que é isso aí? Que é isso que a gente está mostrando. A gente não somente identifica, mas a gente classifica as ervas invasoras. O cliente ele faz a imagem com drone. Hoje a gente tem um trabalho bastante educacional que a gente vai até a fazenda, ensina o cliente a fazer o voo de drone, passa em cima da propriedade, envia essas imagens para a Cromai. A Cromai processa isso dentro do nosso algoritmo e esse algoritmo entrega nessas camadas de identificação. Eu brinco que eu acho que na época que meu avô produzia soja, a gente produzia em 24 mil metros quadrados, que é um alqueire, o que a gente consegue produzir hoje em 10 mil metros quadrados. De olho na inovação tecnológica do setor, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou um edital para atrair empresas de tecnologia que queiram encontrar soluções para auxiliar o produtor rural brasileiro. No tempo dos nossos avós, quando a pessoa não queria estudar, não queria se qualificar, o destino era a roça, né, a propriedade rural. E hoje isso mudou. Hoje o setor demanda pessoas qualificadas, capacitadas, então, ou seja, a tecnologia hoje ela é um atrativo, né, principalmente para os jovens, para irem para as propriedades trabalhar, porque há muita demanda e há uma necessidade muito grande, seja de informação, de qualificação e principalmente para adotar a tecnologia que já existe aí no Brasil e no mundo.
E o legal também é a gente perceber que a convivência entre as diferentes gerações numa propriedade rural só vem para agregar cada vez mais valor e lucratividade no agronegócio. E para o produtor e para a produtora rural não tem nada mais gostoso do que estar em contato direto com o campo. Mas para quem quiser, já existe uma tecnologia que permite o gerenciamento das lavouras de longe da fazenda. É uma saída para quem precisa cuidar da plantação, mesmo estando longe do campo. No agronegócio, o trabalho remoto e a digitalização vieram para ficar. Esta usina de cana-de-açúcar em São Manuel, no interior de São Paulo, é um retrato desse novo mundo. Em menos de um ano, a tecnologia transformou o cenário. As coisas mudaram com a aquisição dessa máquina aqui, que custa cerca de 2 milhões de reais. É ela que tem a tecnologia capaz de calcular toda a aplicação dos defensivos agrícolas milimetricamente pelos 45 mil hectares. Essas máquinas permitem para a gente, primeiro, controle da qualidade de aplicação. Ela tem uma eficiência dentro da máquina, desde parte climática quanto na parte de pressão de aplicação. Então, nos gera uma aplicação mais homogênea e melhor. E no segundo ponto, ela gera otimização do uso de insumos, já que ela evita a sobreposição de aplicação. Então, não corre o risco de ocorrer duas aplicações no mesmo lugar por um erro operacional ou por qualquer outro motivo. O controle também é feito remotamente. A máquina que está em operação no campo aparece em tempo real na tela da central técnica. Aqui a gente pode ver dois pulverizadores, né? Um trabalhando, né? Então você vê o mapa pintadinho aqui, aonde ele está passando, né? A área que ele está cobrindo, um outro pulverizador parado. De dentro da máquina, na fazenda, o operador também tem acesso a um computador de bordo, em comunicação direta com o que está na base. Conforme ele aplica os defensivos agrícolas na lavoura, de dentro do escritório, a equipe técnica acompanha tudo, passo a passo. Olha a imagem que está dando aqui, volume do tanque baixo, reabasteça o tanque de solução. É um alerta para o operador do trator, da máquina. Sim, é um alerta para o operador e também para o COA, né, para a central de operações da usina, que esse equipamento precisa ser reabastecido. O investimento em pesquisa é fundamental para a evolução da digitalização do agronegócio. A Escola Superior de Agricultura da USP mantém em Piracicaba a ExalcTech, uma incubadora de novos negócios que dá suporte para a criação de startups e micro e pequenas empresas em parceria com a iniciativa privada. Dos setores da economia, o agronegócio é um que tem uma ciência própria. E isso é uma qualidade do setor muito importante. Se o Brasil, há 40 anos atrás, era um importador de alimentos e hoje ele exporta alimentos para o mundo, é em função do investimento em pesquisa. Então, nós temos muitas grandes empresas que são ligadas ao nosso pequeno ecossistema ExalcTech, que ficam simplesmente acompanhando e procurando se inteirar do que a ExalcTech tem feito até para elas poderem incorporar nos seus modelos de negócio. Não tem ninguém aqui dentro e a estufa na fazenda da Exalc está funcionando normalmente, como se fosse um local cheio de trabalhadores. É que com a agricultura digital, tudo é feito à distância através de aplicativo de celular. Aqui, ó, as plantas estão recebendo a água pela irrigação por esse canal. E aqui por cima, a câmera faz o mapeamento da plantação enquanto corre o dia. Os fazendeiros, agrônomos, biólogos, a essa hora, estão lá no laboratório, fazendo tudo pelo computador. Marco Ferraz fez agronomia na Exalc e voltou para se aprimorar na pós-graduação. Foi aqui que ele desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer análise detalhada da evolução de novos fertilizantes, ainda em fase de testes na plantação, reduzindo erros e perdas. Esse aqui é um milho, por exemplo, e eu apliquei determinado produto nesse milho, eu quero ver como que ele se comporta, né? Aquela câmera passa por cima. Aquela câmera ela vai passar por cima de forma automática, eu simplesmente seto os horários que eu quero fazer essa avaliação. É isso aqui. E aí aqui ela já vai para a internet e aqui eu consigo ver toda a minha análise, né? Como que essa planta se respondeu ao longo do dia, ao longo dos horários, né? Tudo feito a uma distância de 20 quilômetros entre o laboratório e a estufa. É o fim de mais um dia de trabalho no campo, mas que contou com muitos trabalhadores aqui da cidade. Sinal de novos tempos.
A gente vê a importância da pesquisa, né? Sem a pesquisa, nem o agronegócio, nem nenhum outro setor da economia seria capaz de prosperar no Brasil ou em nenhum outro lugar do mundo. E nós já estamos chegando ao fim da nossa jornada pelo interior de São Paulo. Na última parada, um destino muito acolhedor, que mostrou para a nossa equipe o exemplo perfeito da convivência entre a modernidade da tecnologia e a tradicionalidade do bom e velho homem do campo. Uma cidade que carrega o sotaque como identidade e que é sempre atribuído a um personagem tipicamente brasileiro, o caipira raiz. Leite quente, rotatória, vira direita. Então o piracicabano tem sim um pouquinho desse sotaque um pouquinho mais carregado. O linguajar do piracicabano é o caipira mesmo, né? Sotaque presente até no hino extraoficial do time da cidade, o 15 de Piracicaba. Cachará de forfe, carcanha de grilo, jaquetá que fique, 15, 15. Sem deixar o caipira de lado, a cidade se destaca também pela modernidade. É que o Vale do Piracicaba reúne um polo tecnológico dedicado à digitalização do agronegócio. O Vale do Piracicaba é um movimento que surgiu em 2016 para reforçar e criar ainda mais visibilidade para o fato de que Piracicaba tem um ecossistema de empreendedorismo de startup do agro diferenciado, né? Startups, produtores, investidores, grandes empresas, hubs de inovação. E a nível Brasil, Piracicaba se destaca com muitos desses atores, uma densidade muito forte, né? O Brasil tem 1.700 startups voltadas para o agronegócio, segundo o levantamento mais recente da Embrapa, de 2022. Piracicaba é a terceira cidade com mais empresas. Fica atrás apenas de duas capitais brasileiras, São Paulo e Curitiba. Foi por isso que o Guilherme trouxe para cá este produto desenvolvido por uma empresa norte-americana. Essas aqui são células solares que alimentam o nosso equipamento. Então ele vai a campo, essas células elas alimentam as baterias que tem no nosso equipamento, que permitem esse equipamento ficar a campo. Ele é altamente sustentável. Ele fica acima da plantação, coletando dados meteorológicos e também dados da cultura onde ele está instalado. Estar no interior do estado de São Paulo, em um centro que reúne agronegócio e tecnologia, foi imprescindível para uma empresa norte-americana fazer contatos. Por exemplo, levar o aparelho que eles desenvolveram até essa cooperativa que reúne produtores de cana-de-açúcar. Mas essa história a gente vai contar lá na produção, lá no mar. A cooperativa reúne 14 mil cooperados espalhados por todo o Brasil. Aqui na zona rural de Piracicaba funciona a Estação Experimental dos Cooperados, que é essa fazenda mesmo, onde são feitos os testes que depois vão ser replicados por todo o Brasil. Como é o caso desse aparelhinho que o Guilherme trouxe dos Estados Unidos e que o Daniel vem testando já há 2 anos na plantação. Ele faz a coleta e joga e atualiza de hora em hora aqui no celular. Aí, por exemplo, eu acordo na minha casa lá às 6 horas da manhã, vejo o celular aqui, ele indicou que choveu 15 milímetros. Aí eu falo, 15 milímetros dá para fazer alguma operação. Ou eu entro aqui, nossa, choveu 40 milímetros. Aí se tem alguém que vai fazer alguma operação aqui, eu já passo mensagem nos grupos do WhatsApp, eu ligo e falo, nem vem trabalhar, porque está muito molhado. Engenheiro agrônomo formado pela ESAL, que é a USP de Piracicaba, Daniel convive com tecnologia desde a universidade. É, ao mesmo tempo, um homem que percorre a lavoura no trator, mas também faz pesquisa e análise de dados através do tablet e do celular. Você continua sendo um homem do campo? Continua. Mas também da tecnologia? Também da tecnologia. Hoje é tudo misturado. Hoje é tudo misturado. Bom, e eu espero que você tenha aproveitado a nossa companhia durante essa breve jornada que fizemos pelo uso das tecnologias do agronegócio brasileiro. Se você quiser, pode rever todo o conteúdo no nosso canal do YouTube, @canal Terra Viva. Eu desejo a você e a toda a sua família um ótimo 2024.